Olá a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, no teu coração, que você ande na luz de Cristo, que você entenda que esses vídeos hoje que eu produzo nessa série, chamada Os Segredos da CCB, esses vídeos não tem como difamar alguém ou uma denominação, não é difamação, simplesmente expor a verdade a vocês que talvez não conheçam essa verdade. Graça e paz da minha parte, que eu peço para Deus que Deus abençoe você e a tua vida, com muita inteligência espiritual, para entender qual que é a finalidade disso aqui. A finalidade disso aqui é o quê? É anunciar o evangelho, mostrar as coisas corretas de Deus, os problemas e as possíveis correções que pode se fazer nos problemas. Esta série aqui, Os Segredos CCB, ela vai ter 50 vídeos, que depois vão ficar disponíveis no YouTube para você consultar ou até mesmo indicar alguém sobre alguns tipos de dúvidas, coisas que você talvez não conheça. E o vídeo de hoje, que é o 43, será que você sabe do que se trata? Ah, claro que você sabe do que se trata, né? Ah, tá dizendo que é por causa disso aqui? Não, não é por causa disso aqui não, é porque você leu a capa aí, né? Na capa tá dizendo Inário, que tá comigo aqui, ó. Pouquinho dos inários, né? Eu tenho aqui o inário 4 da CCB, eu tenho o 5 da CCB, que eu nem cheguei a usar, porque ainda bem, deste mal Deus me poupou, deste mal Deus me poupou. E eu tenho aqui uma harpa cristã, das mais recentes, que hoje chama-se harpa de Davi também, e essa aqui, que é uma edição de 1930, tá intacta. Mas existe uma briga aí. Qual que é o inário mais perfeito pentecostal? É a harpa cristã da Assembleia de Deus? Ou é o inário da CCB? Perfeito nenhum dos dois é. Se a gente for ver de linguística mesmo, o inário 4 da Congregação Cristã do Brasil tem melodias muito bem elaboradas. As melodias não, mas as letras muito bem adaptadas às melodias, aos fonemas. Mas você sabe a história do inário? Por quê? A Congregação Cristã no Brasil, ela pega os seus hinos e produz os seus hinos dizendo que é dela a autoria durante mais de 70 anos. É dela a autoria. E lá, pelos anos 90, quando começaram-se a pesquisar a fundo as letras e autorias, o povão começou a perceber que não era deles. Que não era deles. Quem sabia que não era deles eram simplesmente os músicos que tinham acesso às partituras naqueles inários maiores. Eu tenho guardado em algum lugar aí que mostra a data da composição daquele hino. E diziam os anciãos para aqueles irmãos que estudavam a música que aqueles hinos eram católicos. Em todos eram católicos. Eram somente versões que a igreja, pelo Espírito Santo de Deus inspirou para fazerem este hino. Tá bom, vamos crer, né? Mas passou-se o tempo e nossas escamas dos olhos caíram, né? Bem, vocês sabem qual é a história do inário? Bem, existe um segredo aí. A história eu não vou ficar... For falar de história da música da igreja é muito longa, mas da igreja realmente cristã, deixando o catolicismo de lado, lá no ano de 1501, tinha já um líder protestante chamado Michael White, né, para quem... Michael White. E esse Michael White, lá no ano de 1501, quando o Brasil estava sendo descoberto, 1501, ele lançou um inário. Ele lançou um inário. Ele fazia parte de uma igreja chamada Unidade dos Irmãos, que é uma igreja que era uma derivação da doutrina que John Hus, né, que foi um mártir da igreja, que foi morto pela igreja católica, queimado vivo, que John Hus tinha os ensinamentos. Então esse Michael White, ele era um dos seguidores do John Hus, né, fazia parte daquela denominação, e eles lançaram um inário em 1501. E lá pelo ano 1522, 23, Martinho Lutero começou a juntar
alguns irmãos para poder produzir um tipo de trabalho e espiritual para que as igrejas pudessem ter seus próprios cânticos. Então Martinho Lutero, que é autor do hino Castelo Forte, que é o hino mais famoso do cantor cristão é o nome do hinário, o hinário preto chamado cantor cristão. As igrejas batistas, anabaptistas, presbiterianas, luteranas usam até hoje o cantor cristão. Então esse irmão Martinho Lutero, ele produziu o hino Castelo Forte, que na congregação cristã tem uma versão chamada Forte Rocha. Mas tudo bem. E lá pelo ano 1524, ele se juntou com um irmão chamado Paul Spirato. E eles produziram um inário em 1524. Então esses inários primitivos que deram origem aos inários alemães e aos, digamos, língua eslava. Porque o primeiro mesmo era a língua eslava, né? Língua tcheca, né? Quando o Michael White produziu aquele primeiro inário em 1501, lá em Praga. Hoje acho que Praga deve ser a capital da... Eu não sei se é da Eslovênia ou Eslováquia. Eu sei que é de um país desses aí. Hoje Praga é a capital. Talvez seja da República Tcheca, Praga. Então ele produziu esse inário lá em 1501. Mas veja só, digamos que nós fôssemos acreditar que a Congregação Cristã no Brasil, ela foi fundada em 1910 por Luiz Franciscon, que a gente sabe que é mentira. Mas digamos que fôssemos acreditar. Se ela é de 1910, então esses hinos que o Espírito Santo deu para o nosso irmão Michael White em 1501, esses hinos teriam 409 anos mais velhos. 409 anos mais velhos. Da mesma forma, os hinos que Martinho Lutero escreveram também têm 400 anos, 390, 400 anos. Então, surgiu-se a dúvida no meio do povo. E o povo começou a perguntar, mas a igreja manteve, como nós estávamos numa época em que informação no Brasil não era tão disponível, se você quisesse informação, você teria que ir a bibliotecas, e não é todas as bibliotecas que você tinha qualquer tipo de informação religiosa, visto que essa denominação ela não produz nada de literário, nada, exceto seus documentos particulares. O que aconteceu? Eles produziam inário. E esse inário deles, eles disseram que era deles, que não copiaram nada de ninguém e tudo mais. Só que, se nós formos aqui no inário da Assembleia de Deus, que é o Harpa Cristã, você vai encontrar um hino, não vários, mas vou dar o exemplo de um, que é o Mais Grato a Ti. Mais Grato a Ti. E o Mais Grato a Ti, ele se repete lá no inário da Congregação Cristã. E esse inário aqui, da Assembleia de Deus, essa versão, ela foi produzida pelo pastor Samuel Nilsson. Samuel Nilsson era um sueco, ele era teólogo, ele era pastor evangélico, evangelista, músico, tradutor de hino, poeta, e nas horas vagas ele plantava flores. E o pastor Samuel Nilsson traduziu muitos hinos. Para vocês terem uma ideia, em 1932, lá nos anos 32, 33, surgiu o segundo exemplar da Assembleia o segundo exemplar da Harpa Cristã. O primeiro é de 1922. Então, em 1932 saiu o segundo exemplar da Harpa Cristã e já tinha 400 hinos. Enquanto isso, os hinários da Congregação Cristã do Brasil, nem existiam. O que existiam eram hinários do livros de psalmos e orações, né, que vieram da Assembleia Cristã e que tinham lá 280 hinos, que era o inário 1. Então, quando surgiu o inário, o Harpa Cristã número 2, já tinha 400 hinos. Inclusive, tem 5 ou 6 aqui dentro que foram copiados assim, bem parecidos com que a congregação copiou. A congregação copiou, fez uma versão muito parecida mesmo. Mais Grato a Ti, Brilha Mais e Mais, Fala, Fala, Senhor, nessa hora. Se bem que o Fala, Fala, Senhor, nessa hora, depois no inário 4 ele saiu. Então a Congregação Cristã no Brasil, ela sempre proibiu de se vender os seus inários fora dos recintos da igreja, com a intenção do quê? Ganhar dinheiro. Porque daí ela é a única distribuidora,
as gráficas tinham parceria com ela. Então, os inários é uma boa fonte de lucro. Isso também, porque esse inário aqui, que é o 5, que eu comprei depois que eu saí da igreja, só para fazer umas comparações, né? Também gerou muito lucro, porque você troca o inário, altera as melodias, altera as letras, e você produz uma quantidade maior, e as pessoas compram, porque não tem como ir para o culto da igreja, que não tem hino avulso, só tem os hinos do inário, eles não cantam louvores separados, nem músicas evangélicas contemporâneas, então não tem como participar do culto se você não tiver um inário. Então o povo obrigatoriamente compra o inário e deixa o dinheiro lá no fundo bíblico que vai para a Central de São Paulo. Então o inário se tornou uma fonte de recurso muito bom para a Congregação Cristã do Brasil. Se você não sabia, o inário não tem só a função de louvar a Deus, ele tem de gerar receita para a Congregação Cristã. O inário da congregação. E é por isso que ela proíbe ele, tem um CNPJ, tem um registro no Ministério da Cultura, proíbe de divulgar, vender, proíbe de reproduzir partes, né? Só que a letra e as letras são deles. Como eles foram contestados na justiça durante muito tempo, e uma jogada de marketing para arrecadar mais dinheiro, lá pelo ano 2000 e alguma coisa, eles trocaram para essa edição aqui, que deixa eu ver qual que é o ano, que ano que foi, que eu não estava mais lá. Bem, essa aqui, que é o inário 5 da congregação, que eu comprei, ele é de 2014, segunda impressão. Então, aqui está marcando que foi em 2012. Em 2012 mudou. Bem, se vocês não sabiam, vão saber agora. Tem 5 famílias do estado de São Paulo que detêm os direitos autorais. Detém os direitos autorais, 5 famílias, perdão, fiz 4 aqui, é 5. Tem 5 famílias do estado de São Paulo, da capital, que detêm os direitos autorais. E o povo não pesquisa. Então, se ele tivesse direito autoral à igreja, eles estariam no nome da igreja. Ah, mas a igreja não é pessoa física, mas tem um CNPJ. Então, essas 5 famílias detêm todos os direitos autorais, são da família. Como por sinal os royalties que vão para a família. Agora, se a família cede para o ministério, não sabemos. Também se a família é associada da igreja e ela tem ações do ministério e ações da igreja, também não sabemos. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas sabemos que os inários com as letras originais não são da congregação, não são. Quando foram inspirados por Deus na sua originalidade, a aguinha purinha que veio da fonte não é da congregação. Eles somente copiaram melodias e apropriaram-se de letras e mudaram algumas letras. E também sabemos que este atual, da Congregação Cristã do Brasil, ele tem 5 famílias que são as donas dos direitos autorais deste inário. Então, se você não sabia, fica sabendo. Inário na Congregação Cristã do Brasil é furada, tá bom? Deus abençoe você e a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer continuar louvando a Deus, louve a Deus de todo o teu coração. Não importa o inário, o cantor cristão, a harpa cristã ou o inário da CCB. Louve a Deus. Mas fuja dessas idolatrias de dizer que Deus está ali e que os inários, que os cânticos que foram dados na congregação são os originais dados por Deus. Isso aí é conversa, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, se é assim Deus permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo.